A vida de Jesus. Continue acompanhando os principais acontecimentos daquele que mudou a história da humanidade. Jesus Cristo. Episódio 8. Entrada triunfal em Jerusalém e outros ensinamentos. Sermão profético. Entrada triunfal em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, a um monte das oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia, que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta e, com ela, um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E, se alguém disser alguma coisa, respondam: O Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: Eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta, e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas maiores alturas! E, quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. E perguntavam: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Lamento sobre Jerusalém. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: Ah, se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz! Mas isto está agora oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras, e apertarão o cerco por todos os lados. E vão arrasar você, e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Alguns gregos desejam ver a Jesus. Entre os que tinham ido adorar a Deus, na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os 2 juntos o disseram a Jesus. Então, Jesus se dirigiu a eles, dizendo: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo: se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas, aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E, onde eu estou, ali estará também o meu servo. E, se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora, a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora.
Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava, e que ouviu aquela voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que lhe falou. Então, Jesus explicou: Não foi por minha causa que veio esta voz. E sim, por causa de vocês. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isto, significando com que tipo de morte estava para morrer. A multidão disse: Nós ouvimos da lei, que o Cristo permanece para sempre. Como, então, você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: Ainda por um pouco, a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Depois de dizer isso, Jesus foi embora, e ocultou-se deles. E, embora tivesse feito tantos sinais, na presença deles, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: Cegou os olhos deles, e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isaías disse isso, porque viu a glória dele, e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Porque amaram mais a glória dos homens, do que a glória de Deus. E Jesus clamou, dizendo: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras, e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim, para salvá-lo. Quem me rejeita, e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, esse me ordenou o que dizer, e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo, digo exatamente, assim como o Pai me falou. Purificação do templo. Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus, no templo, e ele os curou. Mas, quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, e as crianças que gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi! Ficaram indignados e perguntaram a Jesus: Você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: Sim. Vocês nunca leram, da boca de pequeninos,
e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E, deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. A autoridade de Jesus é questionada. Jesus entrou no templo e, quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi, com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si. Se dissermos, do céu, ele nos dirá, então por que não acreditaram nele? Mas, se dissermos, dos homens, é de temer o povo. Porque todos consideram João um profeta. Então, responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo, com que autoridade faço estas coisas. O pagamento de imposto a César. Os fariseus consultaram entre si, como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para lhe dizer: mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro, e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos, o que o Senhor acha? É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhes perguntou: de quem é esta figura, e esta inscrição? Eles responderam: de César. Então, Jesus lhes disse: deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando, foram embora. A realidade da ressurreição. Naquele dia, alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: mestre, Moisés disse: se alguém morrer, não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva, e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher para seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos casaram com ela. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque, na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim, de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. O maior mandamento. Os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus,
reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos, dependem toda a lei e os profetas. O Cristo. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou: O que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? Eles responderam: De Davi. E Jesus perguntou: Então, como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E ninguém podia lhe responder uma palavra. E a partir daquele dia, ninguém mais ousou fazer perguntas. Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos escribas. Então, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos, nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros. Pois alargam os seus filactérios, e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças, e de serem chamados de mestre. Mas, vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas, o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar, será humilhado. E quem se humilhar, será exaltado. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus, diante das pessoas. Pois, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas, e para o justificar, fazem longas orações. Por isso, vocês sofrerão juízo, muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra, para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes, mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, que dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância, mas, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos! Qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem: se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância, mas, se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos! Qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto,
Quem jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele, e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que está sentado no trono. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos. Coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego. Limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que, por fora, se mostram belos, mas interiormente, estão cheios de ossos de mortos, e de toda a podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas, por dentro, estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos, e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices, quando mataram os profetas. Assim, vocês dão testemunho contra si mesmos, de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Serpentes, raça de víboras. Como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão, e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas, e perseguirão de cidade em cidade. Para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram, entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo, que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas, e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois, eu lhes afirmo que, desde agora, não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem, em nome do Senhor. A oferta da viúva. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo, que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes. Porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Sermão profético. O sinal do fim dos tempos. Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo.
Ele, porém, lhes disse: Vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, em particular, lhe pediram: Diga-nos, quando essas coisas vão acontecer, e que sinal haverá da sua vinda, e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: Tenham cuidado, para que ninguém os engane. Porque muitos virão, em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras, e rumores de guerras. Fiquem atentos, e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A grande tribulação. Quando, pois, vocês virem, situado no lugar santo, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Orem, para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês: Olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês: Eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou, se disserem: Eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente, e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. A vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com grande som de trombeta,
os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim, também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo, às portas. Em verdade lhes digo, que não passará esta geração, sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. O dia e a hora ninguém sabe. Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois, assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, um será levado, e o outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada, e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem, em que dia virá o seu Senhor. Porém, considerem isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado, dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado, aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo, que lhe confiará todos os seus bens. Mas, o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir? E começar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com os bêbados? Virá o senhor daquele servo, em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. As 10 virgens. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes, e 5, prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas, as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E, como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saiam ao encontro dele! Então, todas aquelas virgens se levantaram, e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes, disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas, as prudentes responderam: não. Por que então vai faltar tanto para nós como para vocês? Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas, entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes,
dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo, que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia, nem a hora. Os talentos. O reino dos céus será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos, e lhes confiou os seus bens. A um, deu 5 talentos. A outro, deu 2. E a outro deu 1. De acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo, que tinha recebido 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas, o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou, e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: O senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei, venha participar da alegria do seu senhor. E, aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: O senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei, venha participar da alegria do seu senhor. Chegando, por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: Sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, e ajunta onde não espalhou. Fiquei com medo, e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei, e ajunto onde não espalhei? Então, você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento, e deem ao que tem 10. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O julgamento das nações. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos, à sua esquerda. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai. Venham herdar o reino, que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro, e vocês me hospedaram. Eu estava nu, e vocês me vestiram. Enfermo, e me visitaram. Preso, e foram me ver.
Então, os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, e lhe demos de comer? Ou com sede lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade lhes digo que, sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também, aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, ou preso, e não o socorremos? Então, o rei responderá: em verdade lhes digo que, sempre que o deixaram de fazer, a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém, os justos irão para a vida eterna. Continue acompanhando, no episódio 9. O vídeo foi feito com muito carinho. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Desde já obrigado.